10 anos da Lei de Alienação Parental. A alienação na pandemia. Estes são os temas do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Hélio Martins Costa, da Vara de Família e Sucessões de São João del Rei, e a advogada Sofia Miranda Rabelo, segunda vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Hélio, qual o balanço que o senhor faz desses 10 anos da Lei de Alienação Parental? O balanço que eu faço é que a lei veio no momento em que precisava ser feito algo no sentido de coibir, criar mecanismos para coibir atos de interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, de tal modo a induzir um dos genitores ao que tenha, sob sua autoridade, a repudiar o outro genitor, por vários meios que são elencados no artigo 2º da Lei 12.318, e criar mecanismos de sanção também ao autor da alienação parental. Eu vejo que foi uma legislação extremamente positiva no sentido de dar um enfoque muito específico a esse tipo de comportamento que é muito comum nos conflitos de natureza familiar. E qual o balanço que a senhora faz dos 10 anos da lei, doutora Sofia? Eu acho que a lei em 10 anos é motivo para comemoração e, ao mesmo tempo, críticas e reflexões, porque nós temos uma forma de coibir as manipulações psicológicas, emocionais e até mesmo um comportamento inadequado dos pais em relação aos filhos, ou de um pai quanto à família ou o próprio genitor. A lei veio com uma forma de estancar, de quase enquadrar aqueles que não têm uma responsabilidade devida, madura e não só responsável, mas adequada para lidar com os filhos, quando os pais não vivem juntos, ou até mesmo quando os pais vivem juntos, mas vivem num conflito em relação à criação ou qualquer que sejam os aspectos. Existem várias críticas em relação à alienação parental, como supostas denúncias, uma manipulação ao contrário. Hoje nós temos a autoalienação, que é uma tese muitas vezes usada, mas eu vejo como um saldo positivo para uma adequação da sociedade, das relações familiares. Doutor Hélio, há quem defenda a revogação da lei, há quem defenda mudanças na lei. O senhor acha que a lei tem que ser revogada? Não, eu não acho que a lei tem que ser revogada. Ela com todo o seu conteúdo objetivo, com todas as suas imperfeições, é uma ferramenta que tem se prestado ao objetivo de estancar, de resolver essas questões que envolvem a desconstituição da figura de um dos genitores por parte do outro. Entretanto, a minha visão é a seguinte: eu entendo que essa lei pode ser aperfeiçoada, pode ser revogada, editada uma nova, revogada integralmente. O que acontece é que a lei por si só e os instrumentos, as ferramentas jurídicas que nós dispomos, o processo, como nós habitualmente conhecemos, eu entendo que é insuficiente para resolver conflitos dessa natureza. Eu penso que hoje um dos principais compromissos dos operadores de direito que lidam com conflitos familiares, em específico os de alienação parental, nesse caso, que é ser um catalisador, um agente catalisador do estabelecimento, do restabelecimento da relação entre os genitores. Ou seja, fazê-los ver da importância que é o papel deles na vida dos filhos, que as pessoas confundem demais, e deixam isso interferir a relação homem-mulher, a relação entre os genitores, da relação que devem ter com os filhos,
né? Que é uma relação de exemplo, é uma relação de paradigma, né? Os pais são paradigmas para os filhos de comportamento, de conduta, de valores morais, de valores éticos. Então, na medida em que as pessoas, ao entrar numa situação que visa desconstituir, destruir a imagem do outro, você está destruindo a própria imagem da criança ou do adolescente. Você está destruindo os próprios valores dele. Então, eu acho que mais importante do que uma decisão judicial que ponha fim ao processo, apreciando todas as questões trazidas, é estimular a prática de um diálogo construtivo entre as partes, para que elas compreendam a importância do papel delas na vida destes filhos. Doutora Sofia, como que a senhora vê essa polêmica? Uns querendo revogar a lei, outros querendo mudanças na lei. Como que a senhora está vendo isso? Eu acho que a alienação parental ela sempre veio com muita polêmica, especialmente quanto aos processos judiciais com uma demanda de litigiosidade enorme, a esse questionamento de determinadas denúncias feitas por um dos genitores ao outro. Eu acho que ela não deve ser revogada, acho que é uma forma de conscientização, de responsabilização dos pais. E eu queria até comentar, tem um documentário que chama A Morte Inventada, sobre alienação parental, que são depoimentos feitos por pais e mães e por filhos. E muito interessante esse depoimento, porque em um determinado momento, uma das filhas já adulta, mas jovem adulta, diz: eu queria que meu pai tentasse mais, porque minha mãe sempre dizia que eu estava com febre, que nós não poderíamos vê-lo, e isso foi cristalizando em nós uma fúria enorme em relação àquela estrutura da conjugalidade que não toca aos filhos. Então, eu acho que é muito importante nós separarmos o que é conjugalidade, o que toca aos adultos enquanto casal e o que é parentalidade. Isso deve ser explicado. Então, a lei vem para que nós possamos requerer, muitas vezes, uma intervenção judicial, uma intervenção efetiva do Estado, daquele que não tem limite algum ou que não quer ter, que usa realmente o filho como manipulação. Nós vemos situações claras de pais, e aí pai ou mãe, que deliberadamente desfaz do outro para o filho, sem qualquer cerimônia. E é muito difícil isso, tanto difícil para os advogados quanto para o juiz, porque nós sabemos que existe. Isso é no âmbito da intimidade da família, é muito difícil de levar, de efetivamente comprovar, porque no processo a gente depende de comprovação. Então, em algumas vezes, conversando ou despachando com juízes, ele não está duvidando. A questão é eu levar como que esse pai que está desfazendo da mãe ou vice-versa, nós poderíamos levar para os autos para que possa ser realizada uma punição no sentido de limitação daquele comportamento absolutamente inadequado. Assim como aquela mãe que muitas vezes impede, que viaja, que diz que não pode. Agora, o mais importante é também nós termos uma razoabilidade dizendo das fantasias das pessoas. Porque muitas vezes a criança não pode ir, no caso da pandemia. Não, ela não pode se deslocar e vive com idosos, etc. Isso tem de ser também considerado. Ou o pai trabalha numa profissão de risco, na frente, trabalhando com infectados, etc. Há de se ter uma razoabilidade. Como eu sinto a sociedade muito infantilizada, isso é levado para o judiciário e sobrecarrega. O juiz não tem como saber o que efetivamente acontece nas relações íntimas da família. Doutor Hélio, sobre isso eu gostaria que o senhor comentasse as dificuldades do juiz para decidir um caso de alienação parental. Os casos de alienação parental submetidos a exame judicial normalmente são dotados de muita complexidade. As relações fadas por
pela sentimentalidade, né? Então, todos os atos, as condutas, elas são pautadas por cargas imensas de sentimento. E, às vezes, sentimentos os piores possíveis. Então, nós precisamos adentrar, né, através dos meios de prova, na maior profundidade possível daquilo que realmente está acontecendo entre os genitores, né, de tal modo a verificar em que nível, em que qualificação se encontra o nível de alienação parental e efetivamente aplicar a medida necessária. Mas, volto a dizer, eu entendo que isso não é o suficiente, até mesmo com a produção da prova que é necessária, fundamental nos processos de alienação parental, que são as intervenções interdisciplinares, através de assistentes sociais, psicólogos, que permitem uma visualização mais profunda. Mas eu creio que muita coisa escapa nisso. O que nós temos feito é estimular, através dos institutos da conciliação, dos institutos da mediação, de ferramentas alternativas como é a oficina de pais e filhos, a estimular o diálogo entre as pessoas envolvidas em conflitos dessa natureza, para que elas possam ser levadas à conscientização de seu papel na vida dos filhos, na formação deles em termos de valores morais e éticos, de tal modo a cumprir bem o princípio constitucional da paternidade responsável, né? E que eu entendo que, para além do aspecto legal, criar um filho é algo que é natural, é da natureza humana exercer a paternidade e exercer a maternidade. E a senhora, doutora Sofia, acha que os números aumentaram da alienação parental? Eu acho que a população tem tido uma maior consciência e instrução em relação ao que é efetivamente a alienação parental. Os processos de família, eles são sempre muito desgastantes. Então, é possível de se ter o que eu chamo de crias do processo. Algumas vezes é uma ação de alimentos que tem um incidente de alienação parental e com isso, a alienação parental é descortinada e levada ao processo. A grande dificuldade que eu sinto é de uma identificação efetiva da alienação parental, do prejuízo aos filhos, porque ela pode existir, mas não necessariamente nós temos como levar aos autos, ou pode não existir e ser uma fantasia. Eu tive um caso de um pai que pediu incidente de alienação parental em dissolução de união estável porque a mãe fez etiquetas escolares com sobrenomes somente da família materna. Então, um colega entrou com esse incidente dizendo que seria alienação parental. Quer dizer, os casos de alienação parental são muito graves. Não é qualquer atitude que possa deixar o outro genitor inseguro. Isso basta um mínimo de diálogo, de civilidade entre os pais. Não é uma etiqueta. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em seguida com o Via Justiça. O Via Justiça de volta hoje sobre os 10 anos da Lei de Alienação Parental. Participando do programa, o juiz Hélio Martins Costa, da Vara de Família e Sucessões de São João del Rei, e a advogada Sofia Miranda Rabelo, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Nesse bloco, começar com o senhor, doutor Hélio, os reflexos da pandemia na alienação parental, como que está acontecendo a alienação parental nessa pandemia? Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa história, né? Nós sabemos que hoje, no momento, a única solução para se conter a pandemia são esses mecanismos de distanciamento, de isolamento social, como tem sido feito, é o que tem dado resultado. E, normalmente, o afastamento que já existe entre genitores e filhos em razão da desvinculação afetiva entre os genitores,
nessa época, encontra um fator maior ainda, que é em razão da necessidade desse distanciamento social e do distanciamento, do isolamento social. Então, quer dizer, a possibilidade de contato, ela foi muito mais minimizada em função da realidade que vivemos atualmente. Eu volto a frisar que hoje nós precisamos, como operadores de direitos, juízes, advogados, promotores, defensores, trabalhar mais do que litigiosidade, mas trabalhar a cultura do diálogo, a cultura da construção de soluções, né? Envolvendo todos os protagonistas nesse evento. Eu penso que, partindo dessa premissa, essa situação pode ser superada, né? Nós estamos aprendendo a superar uma série de dificuldades. Esse momento que nós estamos vivenciando aqui agora com esse programa é um testemunho disso, né? Nós precisamos reinventar as nossas formas de nos relacionar e isso precisa ser levado, transportado para as relações de família, de tal modo a viabilizar aos genitores o acesso aos filhos, ainda que por meio virtual. A gente sabe que tem muitos genitores são às vezes profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que naturalmente, em razão da profissão, já ficam privados do contato para evitar uma contaminação, né? Então, essa situação toda ela precisa ser facilitada, mas ela só pode ser facilitada com estímulo. E esse estímulo, eu penso que nós, como operadores de direito, devemos ser os catalisadores desse estímulo, buscando fazer com que as partes sejam capazes de dialogar, sejam capazes de construir as suas soluções. Doutora Sofia, o impedimento de um convívio virtual seria uma alienação parental, né? Sim, poderia, em tese, ser. É difícil dizer sem analisar o caso concreto, porque muitas vezes a convivência virtual, que agora está sendo um mecanismo de convivência familiar, ela pode ser difícil se a criança for muito pequena, se não houver a disponibilidade de contato por vídeo. Criança não gosta de falar em telefone, gosta de brincar com o telefone, mas falar em telefone muitas vezes é difícil. Então, alguns arranjos podem ser minimizados, como horário ou horários sugeridos para o contato daquele que não está fisicamente com a criança, mas mantenha a convivência. Então, os meios tecnológicos hoje que nós temos à nossa disposição são utilizados exatamente para isso. As decisões têm sido nesse sentido, até para preservar a saúde de todos e minimizar o que nós estamos vivendo em relação à pandemia, porque, afinal de contas, nós estamos em isolamento social. Então, isso implica num contexto de não saída de casa. E uma questão que é muito importante é que a autoridade parental, cuja convivência familiar decorre e que está na Constituição assegurada, ela é indivisível, mas ela não pode ser banalizada por um dos pais que não esteja com a guarda física. Ambos exercem essa autoridade parental, o poder familiar, e têm direito de convivência. Daí uma adequação para que isso possa ser efetivamente cumprido. O que eu sinto muitas vezes é que o desgaste do casal, dos pais, aí não necessariamente enquanto casal, reflete na convivência, porque a ausência de respeito entre eles inviabiliza a disponibilidade que tem de ter um dos pais para propiciar essa convivência virtual. Então, isso também traz uma implicância enorme. Doutor Hélio, o juiz ele pode alterar o regime de guarda durante a pandemia? Pode, claro que pode alterar, né? Nós estamos com os processos, embora com prazos suspensos, mas com processos em cursos e medidas, às vezes, medidas urgentes, elas têm sido apreciadas a tempo e modo, de tal modo a atender às expectativas das partes. Então, verificada a situação, né, de alienação parental, que às vezes comprometam a própria integridade física, psíquica, resultando em violação do bem-estar e do melhor interesse
visto incapaz, o juiz efetivamente pode adotar essa medida, não só por provocação da parte, mas de ofício com base no poder geral de cautela que ele exerce do processo. Evidentemente que, se tratando do momento em como nós estamos passando, medidas devem ser adotadas de tal modo a preservar, com o cumprimento de uma eventual alteração de guarda, da integridade, né, da saúde das pessoas envolvidas. Doutora Sofia, como que a lei criminaliza uma falsa acusação de alienação parental? Como a lei criminaliza? Isso. Havendo falsidade nas denúncias feitas por um dos genitores, é possível o juízo criminal ser competente para verificação daquele suposto delito. Então, isso é mais um desdobramento da lei da alienação parental. Talvez um meio de coerção maior, mais efetivo, daquele que está cometendo um ato muito grave, que é imputar ao outro uma conduta inexistente e fantasiosa. Isso, na verdade, prejudica o filho, sobretudo, independente do juízo competente, porque há um contorno que aquela criança está vivendo. Então, se isso for criado, fica muito difícil, porque de alguma forma está introjetado. Os profissionais que trabalham na interface do direito, eles têm um desafio enorme de averiguar o que é verdade e o que deve ser elucidado em um determinado caso. É muito difícil para os assistentes sociais, para os psicólogos, dizer o que realmente está acontecendo. Doutor Hélio, a mulher que denuncia, ela corre o risco de perder a guarda para o abusador? Essa é uma situação que depende muito das circunstâncias evidenciadas no processo pelas provas produzidas, né? Qualquer um dos dois pode ficar sem perder o exercício da guarda ou ter modificada a natureza da guarda exercida em função da prática de atos de alienação parental, né? Nós temos que, entre as medidas que podem ser aplicadas em razão da prática de atos de alienação parental, a mais gravosa delas é exatamente a suspensão da autoridade parental, né? E, evidentemente, com a suspensão da autoridade parental, a posse também vai ser restringida. Agora, é uma medida extrema, né? É uma medida extrema que pode ser adotada não só por aquele que está respondendo à ação, mas às vezes até em face daquele que propõe a ação, né? Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Sofia, quais são as soluções para o aperfeiçoamento da lei de alienação parental? O investimento, me parece, nas oficinas de parentalidade, nas formas de solução do conflito que não necessariamente tenham a litigiosidade como o grande foco, e uma conscientização da população como um todo para o exercício da autoridade parental, das responsabilidades, seja do pai, seja da mãe. Porque aquele que também tem a guarda, ele fica muito inseguro em relação ao exercício da convivência familiar, e agora na pandemia isso escancarou, para um receio em relação a uma suposta acusação de alienação parental, em relação à convivência e o tempo de convivência. Como eu falei, a autoridade parental ela não se pauta somente pela convivência e cortes de tempo, mas sim por um conjunto de funções do pai e da mãe. Ok, agora o senhor, doutor Hélio, considerações finais, rapidamente? Olha, há quase 10 anos aí de vigência da lei de alienação parental, eu entendo que seria absolutamente inócuo hoje qualquer mudança, qualquer alteração na lei, qualquer implementação na lei. Eu acho que o que precisa de mudança são as pessoas. A forma de lidar com esse tipo de relação é que precisa ser mudado. Como ser mudado? Eu penso que nós, enquanto operadores de direito, juízes, promotores, advogados, defensores, tem esse papel
de ser catalisadores na disseminação de uma nova cultura para a solução de conflito, principalmente nesses casos em que sentimentalidade é o principal fator motivador dos conflitos, né? Então, eu penso que é preciso, as pessoas precisam ser estimuladas mais a dialogarem, mais a terem consciência da sua responsabilidade como genitores na formação, na transformação de uma criança ou adolescente num adulto equilibrado, num adulto com bons valores morais, com bons valores éticos, generoso, solidário, que tenha compaixão, e isso só é possível com os exemplos. Eu penso que nós precisamos criar essa consciência. Mais do que trabalhar a lei, nós precisamos trabalhar uma consciência social nesse sentido. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Hélio Martins Costa, da Vara de Família e Sucessões de São João del Rei, e com a advogada Sofia Miranda Rabelo, segunda vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.